Livro de Melquisedeque, a história de Salém. Esta é a história de Salém, segundo ouvi dos lábios de Melquisedeque, por ocasião da festa de Sucote, 15 dias depois do livramento de Ló e suas filhas. Tudo começou com um sonho, no coração de um homem chamado Adonias. Ele possuía muitas riquezas, mas a nada prezava mais do que a justiça e a paz, que nascem da sabedoria e do amor. Cansado com as injustiças, que predominavam por toda a terra de Canaã, Adonias resolveu edificar um reino que fosse regido por leis de amor e de justiça, e o nome da capital desse reino seria Salém, a cidade da paz. Os súditos de Salém não empunhariam arcos e flechas, mas seriam treinados na arte musical. Cada habitante de Salém teria sempre ao alcance de suas mãos um instrumento musical para expressar por meio dele a paz e a alegria daquele novo reino, e juntos formariam uma poderosa orquestra na luta contra a desarmonia, que nasce do orgulho e do egoísmo. O primeiro passo de Adonias para a concretização de seu plano foi elaborar as leis do novo reino, as quais ele as escreveu em um pergaminho. Os súditos de Salém não poderiam mentir, furtar, odiar, nem matar seus semelhantes. O orgulho e o egoísmo eram apontados como causa de todo o mal, portanto, não poderiam existir naquele lugar de paz. As leis do pergaminho requeriam a prática da humildade, da sinceridade, da amizade, e acima de tudo, do amor, que é a maior de todas as virtudes. Depois de registrar no pergaminho as leis que regeriam aquele reino, Adonias passou a arquitetar Salém. Seria uma cidade a princípio pequena, com habitações para 1.200 pessoas. Como lugar para sua edificação, foi escolhida uma região alta de Canaã, ao ocidente do Monte das Oliveiras. Em pouco tempo, a realização de Adonias começou a atrair pessoas de todas as partes, que de perto e de longe vinham para conhecerem os palácios e as mansões que estavam sendo edificados. Admirados pela beleza daquela cidade tão alva, os visitantes perguntavam sobre quem seriam os seus moradores. Adonias mostrava-lhes o pergaminho, dizendo que Salém destinava-se aos limpos de coração, aqueles que estivessem dispostos a obedecerem suas leis. A edificação da cidade foi finalmente concluída, e Salém revelou-se formosa como uma noiva adornada, à espera de seu esposo. E assentado em seu trono, Adonias examinava agora os numerosos pretendentes a súditos que chegavam de todas as partes. Aqueles que, prometendo fidelidade às leis, eram aprovados, recebiam 3 dotes do rei: o direito a uma mansão, vestes de linho fino e um instrumento musical no qual deveriam praticar, e a cidade ficou finalmente repleta de moradores. Cheio de alegria, Adonias convocou a todos para a festa de inauguração de Salém, no decorrer da qual proclamou um decreto que determinaria o futuro daquele reino, dizendo: a partir deste dia, que é o 10º do 7º mês, 6 anos serão contados, nos quais todos os moradores serão provados. Somente aqueles que permanecerem leais, progredindo na prática das leis do pergaminho, serão confirmados como herdeiros deste reino de paz. Aqueles que forem enlaçados por culpas e transgressões, serão banidos pelo juízo. As palavras do rei levou todos a um profundo exame de coração, e alegraram-se com a certeza de que alcançariam vitória sobre todo o orgulho e egoísmo, que são as raízes de todos os males. Adonias tinha um único filho, a quem dera o nome de Melquisedeque, e a beleza, ternura e sabedoria desse filho amado haviam sido sua inspiração para a edificação e fundação de seu reino, e Melquisedeque tinha 12 anos de idade, quando Salém foi inaugurada. Adonias queria coroá-lo rei sobre os súditos aprovados, ao fim dos 6 anos, e este plano manteve em segredo até o momento devido. O príncipe, com suas virtudes e simpatia, tornou-se logo muito querido de todos em Salém. Ele tinha sempre nos lábios um sorriso e uma palavra de carinho. Apreciava estar junto aos súditos em seus lares, recitando-lhes as leis do pergaminho em forma de lindas canções, que vivia a compor. Sua presença trazia ao ambiente uma atmosfera de felicidade e paz. Esse amado príncipe possuía de fato todas as virtudes necessárias para ser rei de uma Salém vitoriosa. Adonias edificara uma mansão especial junto ao palácio, com o propósito de ofertá-la ao súdito, cuja vida expressasse mais perfeitamente as leis do pergaminho. Diariamente ele observava os moradores, procurando entre eles essa pessoa a quem desejava honrar. Assim passeava pelas alamedas de Salém, quando por entre o trinar de pássaros, Adonias ouviu uma voz semelhante à de seu filho. Ao voltar-se para ver quem era, encontrou um belo jovem que cantarolava uma canção.
Ao contemplar em sua face o brilho da sabedoria e da pureza, Adonias alegrou-se por haver encontrado aquele a quem poderia honrar. Aquele jovem, que era uma cópia fiel do príncipe, chamava-se Samael, e colocando-lhe um anel no dedo, o rei o conduziu ao palácio, onde foi recebido por Melquisedeque, que ofereceu-lhe muitos presentes, entre os quais o direito de estar sempre ao seu lado. Adonias preparou um grande banquete em honra a Samael, para o qual todos foram convidados. Ao contemplá-lo ao lado do rei, os súditos o aclamaram com alegria, acreditando ser o próprio príncipe. Ainda exaltavam com júbilo as virtudes daquele formoso jovem, quando apareceu Melquisedeque, posicionando-se com um sorriso à direita de seu pai. No banquete, Samael foi honrado por todos. Realmente ele era digno de residir na mansão do monte, pois havia nele um perfeito reflexo das virtudes, que coroavam o amado príncipe. Salém crescia em felicidade e paz. A cada dia, ao amanhecer, os súditos reuniam-se com alegria para ouvirem, cantarem e tocarem as sublimes composições de Melquisedeque, que inspiravam atos de bondade e paz. Entre as amizades nascidas e fortalecidas, em virtude da música harmoniosa, sobressaía aquela que unia o príncipe a Samael. Desde que passara a residir na mansão do monte, Samael tornara-se seu companheiro constante, passavam longas horas juntos, meditando sobre as leis do pergaminho. Com admiração, o súdito honrado via o filho de Adonias transformar aquelas leis em lindas canções, as doces melodias nasciam dos seus lábios como o perfume de uma flor. Consciente da importância da música na preservação da harmonia e paz em Salém, o príncipe, além do canto, passou a dedicar-se à música instrumental, sendo seu instrumento preferido o alaúde. Era por meio desse instrumento que conseguia expressar com maior perfeição a riqueza de seu íntimo. Dos 6 anos de prova, 5 finalmente passaram-se. Adonias estava feliz, por ver que até ali todos os habitantes de Salém haviam permanecido leais aos princípios contidos no pergaminho, e os convocou para um banquete no qual faria importantes revelações. Tendo tomado seus lugares diante do trono, os súditos com alegria uniram as vozes entoando os cânticos da paz, sendo regidos por Samael. Depois de ouvi-los, o rei emocionado, dirigiu-se a seu filho, abraçando-o em meio aos aplausos da multidão agradecida. Todos reconheciam que a paz e a alegria em Salém eram em grande medida devidas ao amor e dedicação do querido príncipe, que era o autor daquelas doces canções. Naquele momento de reconhecimento e gratidão, Adonias revelou os seus planos mantidos até então em segredo. Com voz pausada disse-lhes: súditos deste reino de paz, minha alma está repleta de alegria por contemplar nesse dia vossas faces mais radiantes, e que vossas vestes continuam alvas e puras, como quando as recebestes de minhas mãos. A harmonia de vossas vozes e instrumentos, hoje são maiores. Tendo dito estas palavras, o rei acrescentou com solenidade: 1 ano de prova ainda resta, ao fim do qual sereis examinados, permanecendo fiéis como até aqui, sereis honrados e confirmados como súditos deste reino de paz. Contudo, se alguém for achado em falta, será banido, ainda que este julgamento nos traga muita tristeza e sofrimento. As palavras do rei levaram os súditos a uma profunda reflexão, e todos examinando-se, indagavam-se reverentes: estaremos aprovados? Certos de que seriam vitoriosos, pois amavam Salém e suas leis, uniram as vozes num cântico expressivo de fidelidade. Ao terminarem o cântico, Adonias revelou-lhe seu grande segredo: aqueles que forem aprovados, herdando este reino de paz, receberão como rei o meu filho, a quem darei o trono glorificado dessa Salém. Essa revelação do rei foi aclamada por todos com muito júbilo. Adonias, contudo, ainda não lhes revelara todo o seu plano, por isso, pedindo-lhe silêncio, prosseguiu: o meu filho empunhará um cetro especial, no qual selarei todo o direito de domínio, e esse cetro, simbolizando toda a harmonia, será um alaúde. Diante desta revelação que a todos sensibilizou, o príncipe, prostrando-se aos pés de seu pai, chorou motivado por muita alegria. Enquanto isto, todos o aplaudiam com euforia, ansiando ver o raiar desse dia em que a paz seria vitoriosa. Adonias, chamando Samael para junto de seu filho, concluiu dizendo: no governo dessa Salém vitoriosa, tenho proposto fazer de Samael o primeiro, depois de a ele ser confiado o pergaminho das leis, devendo ser ele o guardião da honra desse reino triunfante.
Samael, ao conhecer os planos de Adonias quanto ao futuro de Salém, encheu-se de euforia. Contemplava agora risonho aquela cidade sem igual, imaginando seu futuro de glória. Considerando as palavras do rei, de que ele seria o segundo no reino, deixou ser dominado por um sentimento de exaltação. Ele, que até ali, em obediência às leis do pergaminho, vivera uma vida de humildade, começava a orgulhar-se de sua posição. Em seu devaneio sentia-se junto ao trono, tendo os súditos de Salém a seus pés, aclamando com louvores sua grandeza. Samael, totalmente dominado por esse sentimento, não se dava por conta de que estava sendo conduzido para um caminho perigoso. O orgulho que o seduzira, estava gerando o egoísmo, e que logo se manifestaria em cobiça. Uma semana após a revelação de Adonias, os súditos promoveram uma festa em homenagem a Melquisedeque, o futuro rei de Salém. Vendo-o ser aclamado por tantos louvores, Samael teve o coração tomado por um estranho sentimento de inveja, fruto do orgulho e do egoísmo. Não podia suportar o pensamento de ser deixado em segundo plano. Não era ele tão formoso e sábio quanto o príncipe? Era quase impossível disfarçar tal sentimento de infelicidade. Outrora, Samael encontrava indizível prazer nos momentos em que, ao lado do príncipe, recitava as leis contidas no pergaminho, que eram transformadas em lindas canções. Agora, tais momentos tornaram-se desagradáveis, pois aqueles princípios eram contrários aos seus ideais. Decidiu contudo não revelar seus sentimentos de revolta. Suportaria o antiquado pergaminho, até que com sua autoridade, pudesse bani-lo do novo reino que seria estabelecido. Ora, não seria ele o guardião daquelas leis. Essa vitória, procuraria alcançar mediante sua influência e sabedoria, e julgando poder influenciar o filho de Adonias com seus sonhos de grandeza, Samael aproximou-se dele com euforia. Passou a falar-lhe das glórias do reino vindouro, onde os dois, cobertos de honras, desfrutariam dos louvores de uma Salém vitoriosa. Seriam eles, os heróis do mais perfeito reino já estabelecido entre os homens. As delirantes palavras do súdito honrado trouxeram preocupação e tristeza ao coração do jovem príncipe, pois não refletiam os ensinamentos de amor e humildade do pergaminho. Vendo o seu íntimo amigo em perigo, Melquisedeque, com uma ternura jamais revelada, conduziu-o para junto do trono, onde tomando o pergaminho passou a ler compassadamente os seguintes parágrafos. O reino de Salém será firmado sobre a humildade, pois esta virtude é a base de toda a verdade. A humildade é fruto do amor, sendo contrária ao orgulho, que pode manter uma criatura presa ao pó, fazendo-a contentar-se com suas limitações, iludindo-a como se as mesmas fossem de infinito valor. A humildade consiste no esquecimento de si, e este, numa vida de abnegado serviço pelos semelhantes. Samael, esforçando-se para encobrir sua indignação, ante a leitura do pergaminho que para ele era ultrapassado, disse ao príncipe em tom de conselho amigo: Meu bom companheiro, reinaremos numa Salém vitoriosa, que fulgurará muito acima deste pergaminho, cujos princípios foram cumpridos fielmente nesses anos, e a plena liberdade não será a glória de Salém. Pois saiba que a completa liberdade não coexistirá com estas leis, cujo objetivo encerra-se ao fim dos 6 anos. Caberá a nós dois, coroarmos Salém com a honra de uma liberdade total, que gerará uma felicidade sem fim. Tal liberdade é impossível existir sob as limitações desse pergaminho. O filho do rei ficou muito abalado ante as palavras de seu amigo, que evidenciavam loucura, como libertá-lo desse caminho de morte. Ninguém em Salém, além de Melquisedeque, conhecia a triste condição de Samael. Com paciência o príncipe procurava conscientizá-lo do real valor do pergaminho, cujas leis não podiam jamais ser alteradas, pois isto seria o fim de toda a paz. Os conselhos do príncipe despertaram finalmente o seu coração. Meditando sobre suas palavras, conscientizou-se de estar seguindo por um caminho enganoso. Ao ver nos olhos daquele a quem tanto amava, as lágrimas do arrependimento, o filho de Adonias alegrou-se com sua vitória sobre o orgulho e o egoísmo. Os dias que seguiram-se à libertação foram cheios de realizações. O príncipe revelava-se ainda mais amigo, disposto a dar tudo de si para que seu companheiro pudesse prosseguir triunfante, no caminho da humildade. Naqueles dias de júbilo, foi dada a ele a honra de conhecer o cetro que estava sendo moldado. No momento de descuido, Samael, que voltara a desfrutar a paz de espírito, permitiu que seu coração ficasse novamente possuído por um sentimento de grandeza, que fez desencadear nova tormenta em sua alma.
Esse sentimento misto de orgulho e cobiça lhe sobreveio no momento em que o príncipe mostrava-lhe o dourado alaúde, no qual estava sendo impresso o selo de todo o domínio. De sua mansão, Samael contemplava Salém em seu resplendor matinal, vendo-a, qual noiva adornada à espera de seu rei, cobiçou-a. Em seu delírio passou a formular planos de conquista. Já podia sentir-se exaltado sobre o seu trono, tendo nas mãos o cetro precioso. Todos o aclamariam como o libertador da opressão daquelas leis. Salém seria um reino de completa liberdade e prazer. Dominado por esta cobiça, passou a maquinar os planos de conquista. Samael decidiu agir sutilmente entre os súditos, levando-os a ver no pergaminho um empecilho à real liberdade. Em sua missão de engano, agiria com aparente bondade, revelando interesse pelo crescimento da felicidade de todos, e pondo em prática seus planos, passou a visitar os súditos em suas mansões, falando-lhes das glórias do reino vindouro, onde desfrutariam completa liberdade. Grande era a sua influência em Salém, todos admiravam sua beleza e sabedoria, tendo-o como um perfeito apóstolo da justiça e do amor. Ninguém podia imaginar que em meio àquela atmosfera de júbilo e gratidão, uma armadilha sutil estava sendo colocada, nas garras da qual muitos poderiam cair por descuido. Em sua sedutora missão, Samael não falava contra o pergaminho, aliás, louvava-o, por haver exercido naqueles 6 anos prestes a findarem, uma missão de prova. Em sua lógica, contudo, procurava mostrar que no reino vindouro, quando todos estivessem aprovados, estariam acima daquelas leis. Seus argumentos, aparentemente corretos, preparavam-lhe o caminho para afirmar abertamente que no novo reino, a existência do pergaminho seria um entrave à concretização da verdadeira liberdade. As sementes da rebelião lançadas por Samael não tardaram a germinar no coração de muitos em Salém. Isto acontecia há 6 meses do Yom Kippur, quando o destino de todos seria selado. 1/3 dos habitantes, seduzidos pelo terrível engano, agora o exaltava, em completo desprezo às leis e ao príncipe, a quem julgavam ultrapassados. Adonias, que sofria ao ver o surgimento de toda essa rebeldia, convocou os súditos para uma reunião de emergência. Na face de todos podia-se ver as contrastantes disposições. Com voz compassiva, o rei passou a revelar-lhes, como jamais fizera antes, a grande importância das leis registradas no pergaminho, mostrando que elas eram a base de toda a prosperidade e paz. Se tais leis fossem banidas, toda a felicidade e glória se extinguiriam, dando lugar ao caos. Depois de mostrar a necessidade das leis, Melquisedeque, movido por um forte desejo de salvar aqueles a quem tanto amava, ergueu diante de todos o pergaminho, e com voz cheia de bondade ofereceu-lhes o perdão e a oportunidade de recomeçarem no caminho da paz. Suas palavras emocionou a todos, ficando até mesmo Samael, a princípio motivado. Contudo, o orgulho impediu-lhe novo arrependimento. Desta maneira, o súdito honrado, quando ainda podia olhar arrependido para o pergaminho, endureceu-se em sua rebeldia, decidindo prosseguir até o fim. Esta decisão, todavia, não a manifestaria prontamente, pois idealizara um traiçoeiro plano. Ao findar o encontro da oportunidade, Samael convocou seus seguidores para uma reunião secreta, que foi realizada sob o manto da noite, junto ao riacho do Cedrome que ficava fora dos muros de Salém. Após maldizer o pergaminho e a todos aqueles que o defendiam, começou a falar-lhes de seus planos de vingança e traição, dizendo: como vocês sabem, os 6 anos da prova estão se esgotando, restando a partir de hoje, 24 semanas para o dia da coroação. Se vocês quiserem ter a mim como rei em lugar de Melquisedeque, poderei roubar-lhe o cetro, apoderando-me dele. Samael passou a explicar-lhes os lances da traição, dando-lhes as devidas orientações sobre a maneira de agirem a partir daquela data. Precisamos manter uma aparência de fidelidade ao pergaminho e ao príncipe, até que chegue o momento de agirmos. O golpe será dado na noite que antecede o dia da coroação, à meia-noite. Furtivamente nos ausentaremos de Salém. Roubarei nessa noite o cetro, e juntos fugiremos para o profundo vale onde estão as cidades de Sodoma e Gomorra. Ali nos armaremos, e marcharemos contra Salém subjugando nossos inimigos. Acabaremos então com o pergaminho, e com todos aqueles que recusarem prestar obediência ao nosso. Assim sobreveio dias de aparente tranquilidade e paz. Samael, fingindo fidelidade, estava sempre ao lado do príncipe, demonstrando admiração pelas suas novas composições que exaltavam as leis do pergaminho.
Os seguidores de Samael, da mesma maneira, uniam as vozes em louvores que expressavam a grandeza dos princípios, aos quais repugnavam. Melquisedeque, cheio de alegria por ver aproximar-se o dia de sua coroação, ensaiava com os súditos os cânticos da vitória, os quais compusera especialmente para aquela ocasião, e com felicidade falava a todos sobre seus sonhos, em tornar Salém cada vez mais honrada por sua beleza e harmonia. Porém Samael, em sua maldade velada zombava do príncipe, já previa a dor que lhe traria com o golpe da traição. Assim naqueles dias de aparente paz, o súdito rebelde procurou conhecer o lugar, em que o cetro ficaria oculto até o dia da coroação, e o príncipe sem nada desconfiar, revelou-lhe todo o segredo. A sala, o cofre com seu enigma, o rico estojo, e finalmente o tesouro. O astuto Samael contemplando-o, animou-se ao ver estampado em seu bojo o selo do domínio. Compreendeu que aquele que o possuísse, teria nas mãos o reino de Salém, somente alguns dias, pensou, e teria sob seu poder aquele instrumento precioso. O sol declinou trazendo para Salém, o dia que significaria vitória ou derrota. Pouco antes do anoitecer, Samael deixara o palácio onde passara todo o dia ao lado do príncipe, ajudando-o nos preparativos para a cerimônia da coroação. E dirigindo-se para sua mansão, saudou as trevas com um sorriso maldoso, pensando em seu coração, como ansiara por aquela noite. Enquanto os fiéis embalados pela emoção da feliz vitória, revisavam sob a luz de candeias os adornos de seus instrumentos, de suas vestes e mansões, certificando-se que seriam aprovados na manhã seguinte, Samael e seus seguidores faziam seus últimos preparativos, para desferirem o golpe. À meia-noite, seguindo as instruções de Samael, todos os seus seguidores abandonaram silenciosamente suas mansões rumando-se ao profundo vale de Cedron onde esperariam pelo seu novo rei. Samael por sua vez, dirigiu-se aos fundos do palácio, por onde esperava entrar sem ser notado indo ao encontro do cetro, e dessa forma, evitando qualquer ruído transpôs o portal dirigindo-se em silêncio, à sala que guardava o precioso cetro. Mas naquele momento o príncipe Melquisedeque, rolava insone em seu leito, pressentindo algum perigo, dirigiu-se ao quarto de seu pai e o despertou dizendo: Meu pai, ouvi ruídos de passos no interior do palácio. Afagando a cabeça de seu filho, Adonias sonolento respondeu-lhe: Filho, então se deite comigo e durma tranquilamente, daqui a pouco raiará o alvorecer, e você terá nas mãos o alaúde dourado. O príncipe, tranquilizado pelas palavras confiantes de seu pai, entregou-se a um sono de lindos sonhos, em que vivia ao lado de Samael e de todos os súditos de Salém, e os momentos festivos da coroação. Enquanto isso, o rebelde Samael com as mãos trêmulas, apossava-se do cetro. Naquele momento, teve a ideia de levar somente o alaúde deixando o estojo em seu devido lugar. Assim com um sorriso cheio de maldade, imaginou o momento em que o rei entregaria ao seu filho, aquele estojo vazio. Levando consigo o cetro, Samael dirigiu-se apressadamente ao lugar em que seus seguidores o aguardavam. Ao encontrá-los, deu vazão a todo o seu orgulho proclamando: Agora eu sou o rei de Salém. Quem possui um cetro como o meu? Com ele domino a terra e a minha força está nas trevas, pois através dela o conquistei. Festejando a vitória, a turba ruidosa afastou-se para distante de Salém, seguindo rumo às cidades corrompidas da planície, onde pretendiam armarem-se para a conquista de seu reino. Foi assim que o sol surgiu no horizonte trazendo a luz do dia da expiação, o Yom Kippur. Despertando de seu sono de lindos sonhos, o príncipe apronta-se para a cerimônia do juízo e da coroação, vestes especiais de linho fino, adornadas com fios de ouro e pedras preciosas, foram-lhe preparadas. Depois de vestir-se, Melquisedeque encaminhou-se para o encontro de seus súditos, na extremidade sul de Salém, dali os conduziria numa marcha festiva rumo ao palácio, situado ao norte sobre o monte Sião. Adonias, fazendo soar o som de um longo chifre, convocou a todos para a reunião do julgamento, e todos eles, deixando suas mansões, os remanescentes dirigiram-se para a praça do Portão Sul, levando consigo seus instrumentos musicais. Ao encontrar-se com aqueles fiéis, Melquisedeque ficou surpreso pela ausência de muitos. Esse mistério doía-lhe na alma, principalmente pois ocultava-lhe a face mais querida de seu amigo Samael. Deixando ali seus seguidores reunidos, o príncipe saiu à procura dos ausentes, e em sua busca infrutífera, dirigiu-se finalmente à mansão do monte, onde chamou por Samael. Sua voz, contudo,
não trouxe nenhuma resposta além de um eco vazio, que traduzia ingratidão. Compreendeu logo no triste vazio a traição, e sentiu vontade de chorar. Num só momento, veio-lhe à mente todo o passado daquele a quem buscara com tanta dedicação, conservá-lo em sua glória através de conselhos sábios. Recordou daqueles dias que seguiram a sua recuperação, como se alegrara com a certeza de que seu amigo não mais voltaria a cair. Levando-o a pressentir a tragédia, veio-lhe à lembrança as indagações de Samael sobre o alaúde, o qual mostrou-lhe num gesto de amizade, e assim a memória deste fato somada aos passos ouvidos no interior do palácio, naquela noite, deu-lhe a certeza que Salém corria perigo. Não suportando essa possibilidade de traição, prostrou-se em pranto, ferido pela terrível ingratidão daquele a quem dedicara tanto amor. Curvado pela dor, permaneceu por algum tempo procurando encontrar algum consolo, enxugou finalmente as lágrimas, decidido a fazer qualquer sacrifício a fim de devolver a Salém sua glória e poder, redimindo-lhe o cetro das mãos da rebeldia. Consolado pela certeza da vitória, Melquisedeque retornou para junto dos súditos fiéis, ocultando-lhe seu sofrimento, bem como o motivo da ausência de tantos. O príncipe os guiou em marcha triunfal rumo ao palácio. Ao aproximarem-se do Monte Sião, galgaram os alvíssimos degraus da escadaria sendo seguidos pela multidão exultante. Doía-lhe na alma a expectativa de ver morrer nos lábios dos fiéis, naquela manhã, o seu alegre canto, devido ao golpe da traição. Encontravam-se agora no interior do palácio, diante do magnífico trono que esperava pelo jovem rei. Na base do trono jazia aberto em meio a um arranjo de flores, o pergaminho das leis. Junto dele podia-se ver a linda coroa feita de ouro e pedras preciosas, bem como o estojo daquele cetro que simbolizava toda a harmonia de Salém. Os súditos estavam felizes, pois sabiam que seriam achados dignos de herdar aquele reino de paz. Só aguardavam agora o momento da coroação, quando o seu novo rei os rediria de seu trono com seu cetro precioso, num cântico triunfal. E em meio aos aplausos das hostes vitoriosas, Melquisedeque dirigiu-se a seu pai, que o recebeu com um carinhoso abraço. O momento era deveras solene, as hostes silenciaram-se na expectativa da coroação, o estojo seria aberto e todos testemunhariam a exaltação do querido príncipe. Com o coração pulsando forte pela alegria, Adonias curvou-se sobre o estojo abrindo-o cuidadosamente. Mas ao encontrá-lo vazio, a alegria de seu semblante deu lugar a uma expressão de indizível preocupação e tristeza, pois naquele cetro selara o destino daquele reino de paz. Ao ver seu pai e todos os súditos aflitos pela ausência do cetro, e de tantos amigos que deveriam estar com eles naquele momento, Melquisedeque consolou-os com a promessa de que buscaria o cetro, e inconscientes dos riscos e perigos que aguardavam o príncipe em seu caminho, os súditos despediram-se dele, vendo partir apressadamente. No alvorecer daquele dia que seria o da coroação, os rebeldes já estavam bem distantes de Salém a caminho das cidades da planície, e naquela manhã, Samael encheu-se de mais fúria ao ver que o precioso alaúde estava adornado com as inscrições das leis contidas no pergaminho. Tomando uma pedra pontuda, passou a danificar o cetro, raspando-lhe todas as palavras de amor e justiça. Suas harmoniosas cordas estavam agora desafinadas sobre o seu bojo ferido, mas ele continuava sendo precioso, pois sobre ele jazia selado o domínio de Salém, e possuí-lo significava ser dono de todo o poder. Ao chegarem à altura em que o caminho bifurcava-se, Samael ordenou a seus seguidores que prosseguissem rumo a Gomorra, enquanto ele iria até Sodoma, onde permaneceria por 2 dias e juntaria-se depois a eles. Samael o esperou pela noite para poder entrar em Sodoma. Quando ali entrou, caminhou pelas ruas estreitas sem ser notado, até encontrar uma casa isolada sobre uma elevação, e usando o cetro como sua arma, invadiu a casa matando seus moradores enquanto dormiam. Dessa maneira apossou-se daquela residência onde solitário, maquinaria seus planos para a tomada de Salém. O entardecer daquele dia que seria o da coroação, alcançou Melquisedeque a caminhar pelo pedregoso caminho rumo ao vale. Seus olhos carregados de tristeza voltavam-se para o solo, em busca dos rastros dos rebeldes. A lembrança da ingratidão daqueles a quem tanto amava, o fazia chorar. Suas lágrimas, refletindo os últimos lampejos daquele sol poente, assemelhavam-se a gotas de sangue jorrando de um coração ferido. Ele chorava não por causa dos perigos que lhe sobreviriam naquela noite fria, mas pela infeliz sorte daqueles que haviam trocado a paz de Salém, pela violência daquelas cidades da planície.
O seu único consolo era a lembrança daqueles que, apesar de todas as tentações, haviam permanecido fiéis. A eles prometera devolver o cetro, e isto faria apesar de qualquer sacrifício. Após uma longa noite de insônia, em que o príncipe ficou recostado ao lado do caminho, raiou a luz de um dia que seria decisivo. Ao aproximar-se de Sodoma naquela manhã, o pensamento de estar tão próximo do cetro de sua amada Salém, fez com que se esquecesse de toda a fadiga e abreviou seus passos rumo ao desafio. Na beira do grande portão da cidade, ficou tomado por um temor ao ouvir ruídos espantosos de desarmonia, que traduziam o orgulho, o egoísmo e a cobiça que ali dominavam todos os corações, fazendo-os explodirem na orgia de uma maldade sem fim. Seria um grande risco expor-se à violência gratuita daquela cidade, e esse pensamento o fez deter-se a um passo do portal, onde estremecido curvou a fronte em indizível luta íntima. Era tentado a recuar, mas lutava com todas as forças de sua alma, contra esse pensamento de fracasso, pensando na triste sorte de Salém, cujo domínio estava sendo pisado no interior daquela cruel Sodoma. Melquisedeque tomou uma firme decisão. Como um destemido guerreiro haveria de avançar, e mesmo que tivesse de enfrentar o acúmulo de todos os perigos, prosseguiria até erguer em suas mãos vitoriosas o cetro amado. Resoluto e esperançoso transpôs o portão de Sodoma, mergulhando naquele mundo estranho. Tudo ali era o oposto de Salém, começando pelas pedras ásperas e sujas de suas construções. Sodoma era um reino de trevas, e a presença contrastante do príncipe foi logo notada por muitos, que em tumulto o cercavam. A pureza de caráter expressa em sua meiga face e o esplendor de suas vestes, encheram-nos de espanto e recuaram como que vencidos por uma força invisível. E dominados pela fúria, passaram a persegui-lo à distância decididos a fazê-lo recuar. Jogavam-lhe pedras e lama, tentando macular-lhe as vestes mas não o atingiam, enquanto ele avançava em sua ansiosa busca. E desistiram finalmente de persegui-lo ao entardecer. Melquisedeque percorria todas as ruas e becos à procura do precioso cetro, mas em vão. Ao ver tombar no horizonte o sol, anunciando a chegada de mais uma noite escura e fria, seu coração ficou oprimido por uma grande agonia. Ali naquele último beco, quase que vencido pela exaustão e pelo desespero, inclinou a cabeça desfazendo-se em pranto, e seus lábios pronunciaram em meio aos soluços as seguintes palavras: Salém, Salém, você não pode perecer, o seu cetro precisa ser redimido das garras da rebeldia. Mas quando e onde posso encontrá-lo? Já não restam forças em mim, e a esperança de redimi-lo antes da noite me abandona. O príncipe, em sua suprema angústia, não percebia que outro gemido de dor, procedente das cordas arrebentadas do alaúde humilhado, fazia-se ouvir naquele entardecer. Subitamente, o fraco gemido penetrou seus ouvidos, reanimando com a certeza de que o grande momento da redenção havia chegado. Enxugando as lágrimas, reuniu as últimas forças correndo em direção a uma pequena casa, situada sobre um monte, de onde parecia vir o som. Ao dirigir-se à porta entreaberta deteve-se, ao contemplar uma cena chocante de humilhante escravidão. Samael, envolvido por um manto sujo, castigava o cetro de Salém. Tanto o rapaz quanto o cetro achavam-se tão desfigurados, que não restavam neles quase que nenhum traço da glória perdida. Porém aquele cetro, mesmo arrasado como estava, era muito precioso, pois nele jazia o selo do domínio de Salém. A contemplação daquele que foi seu maior amigo, e daquele cetro idealizado como símbolo de toda a harmonia, em tão trágica condição, comoveu profundamente o príncipe, fazendo-o chorar em alta voz. Somente então o súdito rebelde percebeu sua presença indesejada, e estremecido levantou-se cheio de ira, e perguntou-lhe: o que o trouxe a Sodoma? Melquisedeque, apontando para o cetro danificado, exclamou: a glória de Salém está destruída. Porém, com uma gargalhada, Samael zombou de sua tristeza, dizendo: agora eu sou o rei de Salém, vocês que são fiéis ao pergaminho, tornar-se-ão meus. Sem se importar com as palavras de afronta de Samael, o príncipe, movido por uma infinita angústia, lhe disse: Samael, Salém está ferida por sua traição, porque você trocou o seu lar de justiça e amor por esse vale de injustiça, ódio e morte. Agora, se não deseja retornar a Salém arrependido, devolva-lhe o cetro, pois foi para redimi-lo, que a despeito de todos os perigos descia a esse vale hostil. Conhecendo o propósito do príncipe, o rebelde Samael encheu-se de raiva e, cerrando os punhos, disse: eu te odeio, Melquisedeque. Tendo dito isto, arremessou o cetro ao chão, e pisando acrescentou:
tenho vontade de fazer o mesmo com você. Diante dessa afronta, Melquisedeque não sentiu nenhum temor mas compaixão. Transportando-se ao feliz passado, lembrava-se dos momentos felizes em que tinha sempre ao seu lado a Samael. Ele era um jovem puro e humilde de coração, porque se permitira ser escravizado pela ilusão do orgulho e do egoísmo. Quão doloroso era ver aquele jovem, que por sua beleza e simpatia havia sido honrado acima de todos os súditos, agora arruinado pela cobiça. Não foi o sonho do príncipe ter junto ao seu trono glorificado, aquele que lhe era o mais precioso amigo? Essa tragédia feria-lhe a alma, a triste condição do cetro o atingia ainda mais, pois ele fora feito como o símbolo de toda a harmonia, e estava sendo desfeito sob os pés da ingratidão. Surpreso por não ver nos olhos de Melquisedeque nenhuma expressão de temor, porém de piedade, Samael sentiu-se frustrado em suas afrontas para amedrontá-lo, levando-o a desistir de sua missão. Diante da postura digna do príncipe, que em silêncio de dor o contemplava, sentiu-se envergonhado. Essa fraqueza, contudo, foi banida pelo orgulho que dominava o seu coração. Começou então a planejar algo terrível, para humilhar e ferir o príncipe, fazendo-o sofrer ainda mais, e com escárnio disse-lhe: o cetro de Salém poderá ser seu, se você conseguir pagar-me o preço de seu resgate. Com um brilho nos olhos o príncipe perguntou-lhe: qual é o preço? Samael, com um sorriso maldoso, respondeu-lhe pausadamente: o preço não é ouro nem prata, mas dor e sangue. Você deverá despir-se completamente de suas vestes, deitar-se no chão, e deverá suportar nessa condição espancamentos até que o sol se vá. Se você estiver disposto a submeter-se a mim sem reagir, o cetro será inteiramente seu. Estremecido diante de tão cruel proposta, o filho de Adonias olhou para o sol que pairava distante sobre uma nuvem, e passou a travar em seu coração uma luta intensa. A princípio o horror do sacrifício quase o dominou, levando-o a recuar, mas o pensamento de ver Salém escravizada pela rebeldia, levou-o finalmente à decisão de pagar o preço do resgate, entregando-se ao humilhante sofrimento. Tendo tomado a firme decisão de resgatar o cetro, o príncipe tirou as vestes, colocando-as sobre uma pedra, deitou-se em seguida naquele solo frio, com a fronte voltada para o poente, e impiedosamente Samael começou a espancá-lo, fazendo uso do próprio cetro como instrumento de tortura. Gemendo pela dor dos golpes que o faziam sangrar, o príncipe mantinha o olhar fixo no sol que parecia deter-se sobre a nuvem. Atordoado pela dor, contemplou finalmente o sol prestes a se pôr. Alentado pela vitória que se aproximava, murmurou baixinho: Salém, Salém, daqui a pouco terei em meus braços o teu cetro precioso, que em minhas mãos tornar-se-á num instrumento de justiça e harmonia. Ouvindo a promessa do príncipe feita por entre gemidos, Samael bradou-lhe com fúria: o teu sofrimento não trará nenhum alvorecer para Salém, pois tuas mãos jamais serão capazes de tocá-lo. Depois de fazer essa afronta, Samael apossou-se de uma pedra pontuda preparando-se para desferir os últimos golpes. Enquanto pensava sobre a feliz vitória de Salém, Melquisedeque sentiu seu braço direito sendo comprimido pelos pés de Samael. Seguiu a esse rude gesto um golpe que o fez contorcer-se em agonia. Sua mão foi vazada cruelmente, passando a jorrar abundante sangue da ferida aberta. Essa mesma violência foi descarregada logo depois sobre sua mão esquerda. Não suportando a agonia causada por esses derradeiros golpes, o filho de Adonias, ensanguentado, mergulhou nas trevas de um profundo desmaio. Ao cessar de golpear o príncipe, o súdito rebelde ficou possuído por um estranho horror ao contemplar na face daquele que somente lhe fizera o bem, o torpor da morte. Procurava não recordar o passado, mas irresistivelmente sentia-se arrastado a lembrar dos dias de sua feliz inocência em Salém, onde revestido de ricas vestes estava sempre ao lado do príncipe, que com dedicação ensinava-lhe a cada dia suas canções que falavam de paz. Nas indesejadas lembranças pelas quais era arrastado, reviveu seus primeiros passos no caminho do orgulho e do egoísmo. Lembrou-se dos incessantes conselhos e rogos daquele que fosse o melhor amigo, para que desistisse daquele caminho que poderia conduzi-lo à infelicidade. Depois de ser arrastado, em lembranças por todo aquele passado de felicidade, destruído pela sua culpa, Samael teve consciência de sua ingratidão. Horrorizado pelo que fizera, curvou-se sobre o corpo ensanguentado de Melquisedeque, e desesperou-se ao vê-lo sem vida. Não suportando o peso da grande culpa, deixou às pressas aquele lugar, desejando ocultar-se distante, sob as trevas da fria noite.
Porém, depois de um profundo desmaio, o príncipe começou a voltar à consciência. Porém, em delírios que o transportavam à sua amada Salem, ele sonhava com os momentos vividos, e com alegria contemplava a face de seu amigo, para quem estendia a mão com um sorriso, mas seu gesto era frustrado por uma profunda dor. No sonho, em meio aos aplausos dos súditos vitoriosos, ele recebia de seu pai o cetro, mas ao tocá-lo sentia uma irresistível dor em suas mãos. Com esses sonhos frustrados pela dor, Melquisedeque despertou para a realidade. Estava nu, ferido e solitário, em um lugar perigoso, longe do abrigo e do carinho de Salem. Mais doloroso era pensar que tudo aquilo foi a retribuição de alguém que tinha sido o alvo principal de todas as dádivas de seu amor. O príncipe, sem poder mover-se, e considerando a grande traição, passou a chorar sem consolo. Lamentava não por sua dor, mas pela perdição daqueles que haviam trocado o carinho e a justiça de Salem, pelo desprezo e ódio que os reduziriam finalmente a cinzas sobre aquele vale condenado. Através das lágrimas, o príncipe contemplava o céu que, semelhante a um manto tinto de sangue, estendia-se banhado na luz do sol poente. Lembrou-se então do alaúde pelo qual pagara tão alto preço. Onde estaria ele? Em sua desesperada fuga, Samael deixara o cetro junto ao corpo ferido de Melquisedeque. Quando ele o viu, esqueceu-se de toda a dor, e abraçou-o com suas mãos feridas. Acariciando-lhe o bojo arruinado, disse-lhe com um sorriso: "Você é meu, eu o comprei com o meu sangue." Samael, que dominado pelo estranho horror, fugira após cometer o horrível crime, deteve-se a um passo do portão de Sodoma. Ali, impulsionado pelo orgulho, arrependeu-se com indignação de sua fraqueza, porque fugira depois de conquistar tão grande vitória. Não era seu plano destruir o reino de Salem, para estabelecer seu próprio reino? Lembrando-se disso, decidiu retornar para tomar o cetro, porque o deixara abandonado junto ao cadáver daquele odiado príncipe. Porém, reunindo suas poucas forças, Melquisedeque dirigiu-se tropegamente ao lugar em que deixara suas vestes. Depois de vestir-se, e tendo junto ao peito o cetro amado, o filho de Adonias, com profunda emoção fez um juramento antes de deixar aquele lugar de seu sofrimento. Acariciando o cetro, disse-lhe: "Meu querido cetro, você foi criado como um emblema da harmonia que procede da justiça, e toda a glória de Salem repousava sobre você, quando a rebeldia em sua ingratidão escravizou-o, arrastando-o para este vale hostil. Aqui você foi ferido e humilhado, vindo a tornar-se um instrumento de impiedade nas mãos do tirano. Eu, porém, o redimi com o meu sangue. Agora nossas feridas serão restauradas, e em breve seremos entronizados em meio aos louvores de uma Salem vitoriosa. Quando esse sonho se concretizar, testemunharemos juntos o fim daqueles que se levantaram contra nós para nos ferir. Samael e seus seguidores serão devorados pelo fogo, que reduzirá a cinza Sodoma e Gomorra." Concluindo seu solene juramento, o jovem príncipe, já oculto pelas trevas da noite, deixou aquela colina, e sobre ela as marcas de seu sofrimento. Desde que o filho do rei partira, prometendo retornar com o cetro, Salem vivia momentos de indizível anseio. Em prantos, o rei e os súditos remanescentes lembravam-se de todo aquele feliz passado, desfeito pela ingratidão dos rebeldes. O que mais lhes torturava era a ausência do príncipe e do cetro, sem os quais todo o brilho daquele reino de paz se ofuscaria. Desejando consolar o coração de seus súditos, Melquisedeque avançava em meio à noite rumo aos montes que cercavam Salem. Ainda que enfraquecido e ferido, prosseguia em sua marcha ascendente, esperando alcançar sua pátria pela manhã. Aquela longa e escura noite foi finalmente vencida pelos raios do alvorecer em Salem. A esperança em rever Melquisedeque com o seu cetro estava quase banida, quando ao olharem para o Monte das Oliveiras, viram-no descendo pelo caminho do Getsemane. Quando o encontraram no profundo vale de Cedron, ficaram assustados com sua aparência. Sua face estava pálida e seu manto encharcado de sangue. Mesmo assim, ele sorria expressando grande alegria. Ao perguntarem sobre o porquê daquelas marcas de sangue, Melquisedeque retirou de sob o manto suas mãos feridas, revelando-lhes entre elas o cetro redimido. Depois de contar-lhes os passos que o levaram ao resgate do cetro, os súditos emudecidos prostraram-se reverentes aos seus pés, aclamando-o como seu redentor e rei. Em meio aos louvores das hostes redimidas, o príncipe foi introduzido no palácio real, onde sob os cuidados de seu amoroso pai deveria restabelecer-se de seu sofrimento. O cetro desfigurado era agora mais precioso, e seria também restaurado.
devendo tornar-se mais belo que antes, e o dia da coroação foi fixado para o Yom Kippur do próximo ano. Naquele dia, Melquisedeque selaria com o cetro restaurado, o triunfo de todos os fiéis bem como a condenação dos rebeldes. Enquanto isso em Sodoma, poucos instantes após a saída de Melquisedeque, Samael chegara ao local onde o deixara, aparentemente sem vida ao lado do alaúde. Sem entender aquele misterioso desaparecimento, ele prosseguiu para Gomorra, onde seus seguidores o esperavam. Ao vê-los, proclamou sua vitória sobre o odiado príncipe e sobre o cetro, os quais massacrara em Sodoma, não restando aos seguidores do pergaminho nenhuma esperança. Suas palavras agradaram a turba de rebeldes, que passou a comemorar a conquista entregando-se à orgia. Zombavam agora da justiça e do amor, exaltando a Samael como rei vitorioso. Obteriam agora armas com o propósito de avançarem sobre Salém, desferindo-lhe o último golpe, tendo ainda ajuda, pois juntaram-se a eles em seu maléfico propósito, muitos criminosos, que foram recebidos como mestres no manejo de arcos e flecha. Em sua loucura, Samael ordenou o banimento de todo o calendário, pois em seu reino de liberdade não estariam mais sujeitos a nenhuma contagem de tempo. As leis da moralidade também foram banidas, surgindo com isso um completo caos. Essa desordem revelou-se de maneira mais patente, no barulho estridente e cacofônico ao qual proclamaram como a nova música. Dominados pelo egoísmo, Samael e seus seguidores alimentavam-se de ilusões, inconscientes de que seus dias estavam contados, e os frutos da rebelião não tardariam em atrair sobre eles o fogo da destruição. Samael, dividindo seus seguidores em pequenos grupos, passou a comandá-los em atos violentos que aterrorizavam os moradores das planícies, e por esse tempo, eles escondiam-se nas cavernas situadas próximas ao Mar Salgado. O respeito e o medo causado pelos guerrilheiros de Samael, levou finalmente os reis de 4 cidades a procurá-lo para propor-lhe alianças de paz. Eram eles: Bará, rei de Sodoma; Bersa, rei de Gomorra; Senaabe, rei de Adama; Semeber, rei de Seboim e Segor, o rei de Bela. Por essa época, esses reis pagavam tributos ao rei de Elã, chamado Cordolão-Mor, que acompanhado pelos exércitos de 4 outras cidades, os haviam subjugado no vale de Sidim junto ao Mar Salgado. Samael, fortalecido pelas alianças, tornou-se mais ousado em suas investidas, levando o terror e a destruição aos territórios de cidades distantes. Foi quando os exércitos de Cordolão-Mor e seus aliados, que retornavam nesses dias de outras conquistas, enfurecidos pelas provocações de Samael, marcharam contra os 4 reis vencendo-os novamente, no vale de Sidim. Foi nessa ocasião que levaram cativos os habitantes de Sodoma, entre os quais encontrava-se o meu sobrinho Ló. Acovardados diante do furor dos 5 reis, Samael e seus seguidores esconderam-se em suas cavernas ao norte do Mar Salgado. Assim passaram-se os tempos, e os 12 meses para o novo Yom Kippur, já contados a partir do grande sacrifício, estavam prestes a terminar. Totalmente restaurado, o cetro resplandecia em seu estojo, enquanto o príncipe, igualmente restabelecido das feridas causadas pela rebeldia, alegrava-se ao ver chegar o novo Yom Kippur de sua coroação. Enquanto isso, ele compunha lindas canções que expressavam o seu amor por Salém. Nesses 12 meses, a cidade da paz tornara-se mais bela, sendo adornada como noiva para o grandioso dia da coroação. Porém, há uma semana para o Yom Kippur, Samael, totalmente inconsciente de que o dia de seu julgamento se aproximava, reuniu os seus seguidores anunciando-lhes que a próxima missão seria a conquista de Salém, mas que antes de avançarem ele subiria sozinho para verificar os pontos vulneráveis da cidade. Assim, depois de ser aplaudido pela turba, Samael partiu em sua missão de reconhecimento. Enquanto avançava sozinho, procurava não lembrar daqueles momentos que lhe trouxeram terror pela culpa, mas dominado por uma força superior foi arrastado em suas lembranças para aquele monte da cruel tortura. Todo o seu passado começou a vir-lhe à lembrança, como um peso esmagador, e ele não conseguia fugir delas. E quando despertou, já era noite. A escuridão que o envolvia pareceu-lhe o prenúncio de um triste fim. Procurou banir esse desânimo, com a lembrança do exército que o esperava, pronto para cumprir suas ordens na conquista de Salém, onde não haveria mais lembranças daquele pergaminho. O alvorecer o alcançou próximo de Salém. Ao avistar o Monte das Oliveiras, veio-lhe à lembrança a última vez que o transpôs, deixando para trás a cidade vencida. Quantas noites haviam se passado desde então?
Ele perdera a noção de tempo não sabendo que, justamente 12 meses haviam se passado, nem sequer podia imaginar que raiava naquela manhã, o Yom Kippur, o dia de seu julgamento. Ao chegar ao topo do Monte das Oliveiras naquela manhã, Samael surpreendeu-se ao ver que a cidade tornara-se mais bonita que outrora, toda ela estava adornada de ramos e flores, como uma donzela à espera de seu noivo. Contudo, Salém estava abandonada, não havendo nenhum sinal de vida em todas as suas mansões. Isto o fez concluir que os golpes que haviam aniquilado o príncipe e o cetro trouxeram como consequência todo aquele abandono. Ele não sabia, contudo, que naquele momento todos os remanescentes daquele reino encontravam-se ocultos no grande salão do palácio, aguardando pelo momento mais glorioso da coroação de Melquisedeque. Imaginando-se exaltado sobre o trono abandonado, e tendo a seus pés os exércitos vitoriosos, o rebelde penetrou na cidade dirigindo-se apressadamente ao palácio. Ao transpor o portal principal que dá entrada ao grande salão, ficou surpreso, ao ver ali reunidos uma multidão de fiéis e sobre um áureo tablado, enfeitado de flores talhadas em pedras preciosas, encontrava-se o trono vazio. Na base do trono estava o pergaminho das leis, uma coroa de ouro cheia de pedras preciosas e o estojo que deixara vazio naquela noite de traição. Sem entender o enigma, Samael escondeu-se por trás de uma coluna, temendo ser reconhecido, e ficou observando. Os súditos, com expressão de feliz expectativa, olhavam para o trono vazio, onde encontravam eles motivos para toda essa alegria, se haviam perdido o seu rei juntamente com o cetro. Samael questionava sobre esse mistério, quando Adonias, aplaudido pelos súditos, encaminhou-se para junto do trono. Com voz cheia de emoção pela vitória, o fundador de Salém anunciou que havia chegado o momento tão sonhado da coroação. Um brado de triunfo ecoou pelos ares quando, anunciado pelo seu pai, entrou o amado príncipe encaminhando-se em direção do trono. Ao vê-lo coberto por um manto de glória, Samael ficou possuído por um terrível pavor e procurou fugir, mas descobriu que todos os portais do grande salão estavam fechados por fora. Assim teve início a cerimônia da coroação. Era um momento deveras solene. Adonias, num gesto reverente, tomou a rica coroa, colocando-a na fronte de seu filho, prostrando-se depois sobre o estojo, abriu-o cuidadosamente, tirando dele o alaúde restaurado, cuja beleza e brilho eram muito superiores à sua primeira condição, ao sair das mãos de Adonias, o seu luthier. Assentando-se no trono em meio às aclamações dos súditos, Melquisedeque passou a dedilhar o cetro, tirando dele acordes de muita harmonia e paz. Todos se aquietaram para ouvirem suas novas composições, que expressavam o seu profundo amor pelo cetro e por todo aquele reino de paz. Grande emoção invadia o coração de todos naquele momento, levando-os às lágrimas. Samael, sem forças para reagir, sentia-se torturado por aqueles acordes, que o faziam reviver em sua mente suas oportunidades perdidas, numa terrível tortura para sua consciência. Melquisedeque compusera para aquele momento especial, canções que retratavam os momentos mais marcantes da história de Salém. Quando passou a cantar sobre a amizade que tinha por Samael, sua voz embargava-se pelas lágrimas que não conseguia conter. Triste para ele era cantar sobre a queda daquele que era seu maior amigo. Cantou então sobre o alto preço que teve de pagar pela reconquista do cetro, que representa a honra de Salém, ao contemplarem aquelas mãos marcadas pelas cicatrizes, tocando com tanta maestria e carinho o cetro restaurado. Os súditos, tomados por forte emoção, prostraram-se em pranto. Samael, ao ver nas mãos de Melquisedeque aquele alaúde, que em suas mãos foi instrumento de tortura, compreendeu tarde demais o quanto havia errado, desviando-se dos conselhos do príncipe. Quantas vezes aquelas mãos sobre as quais descarregara toda aquela violência haviam sido estendidas num esforço de salvá-lo e ele as havia negligenciado. Agora era tarde demais. Tarde demais. Os súditos triunfantes, que reverentes haviam sido conduzidos a todo aquele passado de felicidade, traição, dor e triunfo, uniram finalmente as vozes numa jubilosa proclamação, dizendo: verdadeiros e justos são os teus princípios, ó Rei de Salém. Digno és de reinar em glória e majestade entre os louvores de teus fiéis, porque em teu sacrifício nos livraste das ameaças das trevas, fazendo renascer em nosso coração a alegria do alvorecer. Esse cântico de exaltação foi seguido pela cerimônia de confirmação de todos os fiéis em sua vitória. O filho de Adonias, com o seu cetro redimido, passou a selar com um toque especial do cetro a vitória de cada um. Formou-se então, para tanto, uma longa fila de fiéis exultantes.
Os súditos confirmados, à medida em que iam recebendo o toque de aprovação do rei, posicionavam-se ao lado direito do trono, onde permaneciam aguardando pela confirmação dos outros. Os olhares iluminados de alegria, que haviam acompanhado o selamento dos últimos justos, pousaram de repente sobre a figura estranha de Samael, que, dominado por uma força irresistível, era forçado a encaminhar-se cabisbaixo em direção do trono. Seu aspecto era horrível, seu semblante havia sido deformado pelo mal, suas vestes estavam sujas e mal cheirosas. Tudo nele repugnava ao ponto de ninguém reconhecê-lo. Em meio ao espanto dos súditos, Melquisedeque ergueu-se de seu trono como que ferido por uma grande dor. Então de seus lábios os súditos ouvem uma dolorosa exclamação: Samael, Samael! A figura deplorável daquele que foi tão belo, encheu a todos de tristeza e começaram a prantear. Eles lamentavam por saber que o destino de Samael e de todos aqueles que o seguiram poderia ter sido muito diferente, se eles houvessem atendido aos rogos de amor de Adonias e de seu filho. Não era o plano do rei e o sonho de Melquisedeque, tê-lo como o guardião do pergaminho, sendo ele o segundo em honra naquele reino. Samael, que reconhecendo sua desventura, aproximava-se cabisbaixo do trono, ao presenciar toda aquela lamentação foi novamente iludido pelo orgulho, julgando tratar-se de uma demonstração de fraqueza de seus inimigos, e a lembrança de seu exército fortalecido que o aguardava na planície, iludiu-o com a certeza de que seria vitorioso sobre Salém. Com esse pensamento, ergue a fronte marcada pelo ódio e fitando o rei, levanta o punho cerrado e o desafia desdenhando de sua autoridade, com a ameaça de tomar-lhe o trono. Ainda que conduídos por sua perdição, os súditos de Salém não suportaram a ousada afronta daquele enlouquecido jovem, que depois de causar tanto sofrimento ainda era capaz de erguer-se com tamanho desafio. Então o vitorioso rei que com tanto prazer, selara com o seu cetro, a conquista dos fiéis, agora o ergueu dolorosamente para o selamento da triste sorte dos rebeldes, e imobilizado por uma força estranha, Samael, sem desviar os olhos do cetro, ouviu dos lábios do rei a proclamação de seu julgamento e de todos os seguidores, dizendo: prisioneiros de uma força invisível, ficariam retidos em suas cavernas por 6 anos, sendo depois visitados pelo fogo do juízo, que os destruiria juntamente com as cidades que a eles se aliaram. À noite, ao ir para a cama depois daquele dia de tantas emoções, o jovem rei, imerso nas lembranças daquele passado de felicidade e dor, rolava de insônia em sua cama. Quando finalmente adormeceu, teve um sonho muito significativo. No sonho, apareceu-lhe um anjo luminoso que saudou-o com um sorriso dizendo-lhe que todo o universo acompanhava com atenção aquele drama que estavam vivendo, que o mesmo tinha um sentido pré-figurativo retratando acontecimentos passados e futuros, que envolvia todo o vasto universo. As palavras do anjo despertaram em Melquisedeque um grande desejo de conhecer a história desse drama cósmico, e conhecendo seu anseio, o anjo o arrebatou no sonho revelando-lhe um distante futuro. Diante de seus olhos manifestaram-se as glórias de uma nova e esplêndida Salém, cujas muralhas e mansões eram feitas de pedras preciosas. Os portais da cidade eram de pérolas, suas amplas avenidas eram de ouro puro, a cidade era quadrangular e se estendia por centenas de quilômetros. Estava dividida em 2 setores distintos, norte e sul. Ao sul elevavam-se incontáveis mansões, habitações eternas de anjos e de seres humanos redimidos. Ao norte havia um lindo paraíso ao qual o anjo revelou ser o Jardim do Éden. Ali, em ambas as margens do Rio da Vida, havia campos repletos de todo tipo de vegetação, com flores e frutos em abundância, e viviam ali em perfeita harmonia, todas as espécies de insetos, aves e animais. No meio do paraíso, podia-se ver uma montanha fulgurante a qual o anjo afirmou ser o Monte Sião, era o lugar do trono de Deus. Era daquele monte que emanava o rio da vida, fluindo por toda a cidade, e quando alcançaram o topo da montanha sagrada, o rei de Salém ficou deslumbrado com o cenário visto ao seu redor. Ali na parte mais elevada de Sião encontrava-se a mais linda de todas as edificações, revelado pelo anjo como o Palácio de Deus. Aquela magnífica construção era sustentada por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de lindas pérolas. Ao redor do palácio, floresciam a mais exuberante vegetação. Havia ali o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanzeira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros.
Enquanto admirava-se diante a beleza daquele lugar, o anjo disse-lhe que a nenhum ser humano foi dado o privilégio de ver o interior daquele palácio de Deus, mas a ele seria dada esta honra, pois fora escolhido para ser o portador das mais amplas revelações sobre o reino da luz. Ao transporem com reverência um dos portais de pérolas, prostraram-se em adoração, enquanto ouviam o cântico de uma multidão de serafins, que circundavam o trono, em constante louvor àquele que era, que é e que sempre será. Ao olhar para aquele que estava assentado sobre o trono, Melquisedeque ficou surpreso ao descobrir a figura de um homem. Ele estava coberto por um manto de linho fino, de uma alvura sem igual, e tinha sobre a cabeça uma coroa formada por 7 coroas sobrepostas, repletas de pedras preciosas. Ao olhar para as mãos que sustentavam o cetro, o filho de Adonias ficou surpreso ao descobrir nelas cicatrizes de ferimentos, semelhantes àquelas em suas mãos. O anjo afirmou-lhe ser o Messias, a manifestação visível de Yahvé, o Deus invisível. Atraído para o cetro resplandecente, com o qual o Messias governava sobre todo o universo, o rei de Salém viu nele o selo do domínio, e nele escrito o nome Israel. Tomado por profunda emoção, Melquisedeque prostrou-se ante o rei daquela eterna Salém, e revivendo ali a história de sua pequena cidade, teve o desejo de conhecer o grande drama da história universal. Conhecendo o desejo de seu coração, o anjo disse-lhe: agora lhe farei conhecer a história desta gloriosa Salém. Tudo o que lhe for mostrado na visão, você deverá registrar fielmente em 6 pergaminhos, que serão costurados um ao outro formando um único. Você terá 6 anos para escrevê-los. Ao fim dos 7 anos, você receberá das mãos de um ancião um vaso contendo um rolo especial, com muitas revelações importantes, destacando-se a história de Salém. Você tomará esse rolo, e o costurará como o primeiro dos 7, formando um único rolo. Depois de selá-lo, você e o ancião o guardarão no vaso, levando-o para uma caverna que eu lhes mostrarei ao norte do Mar Salgado, onde permanecerá esquecido até que chegue os últimos dias, quando será resgatado, e revelado ao mundo por meio de um pequeno beduíno. Assim, depois de falar ao rei de Salém estas palavras, o anjo conduziu-o em visão a um infinito passado, quando o universo ainda não existia, e uma história muito parecida com a de Salém passou a se desdobrar diante de seus olhos, porém numa dimensão infinitamente maior, começando pela criação do reino da luz. Com admiração contemplou a formação de bilhões de mundos e estrelas, repletos de vida e felicidade que passaram a girar em torno da Salém celeste, o paraíso de Deus. Mas logo sua atenção voltou-se depois para o mais belo de todos os querubins, que, honrado pelo Criador, passou a residir com ele em seu palácio. Uma eternidade de felicidade e paz parecia embalar aquele reino, quando a mesma experiência de egoísmo e rebeldia vivida por Samael começou a repetir-se na vida daquele anjo amado. Cenas de uma grande rebelião começaram a ser mostradas a Melquisedeque, envolvendo todos os habitantes do universo. O querubim honrado, semelhante a Samael, seduzira 1/3 das hostes, que passaram a reverenciá-lo como rei. Em meio às cenas daquele grande conflito, o rei de Salém testemunhou a criação do planeta Terra, sobre o qual surgiu o homem como cetro racional, daquele reino disputado. Com agonia viu o momento em que o chefe da rebelião aproximou-se sutilmente do paraíso, apossando-se do ser humano depois de seduzi-lo com tentações, e ouviu então o seu brado, numa proclamação de vitória. A partir daquele momento, o inimigo de Deus passou a arruinar o ser humano, apagando dele todos os traços da glória divina, como Samael fizera com o cetro. Lembrou-se da sua própria experiência, ao declarar naquela manhã aos súditos de Salém, sua decisão de ir em busca do cetro perdido, começou a repetir-se diante de seus olhos. Reunindo as hostes que haviam permanecido fiéis ao seu governo, o Criador passou a revelar um plano de resgate. Ele haveria de ir em busca do homem e o remiria, ainda que isto lhe custasse infinito sacrifício. Diante desta revelação, o filho de Adonias prostrou-se comovido, ao descobrir que em sua vida tivera a honra de retratar o próprio Messias. Todo o drama vivido pelo filho de Adonias em sua angustiante busca, até o momento de seu suplício pela redenção do cetro, foi ganhando amplitude naquela visão que abarcava toda uma eternidade. Diante de seus olhos desfilavam cenas de uma grande batalha, que sem trégua se estenderia até o dia do juízo final, quando o Messias vitorioso empunhará o cetro redimido, selando com ele a condenação de todas as hostes rebeldes.
Através das revelações recebidas do anjo, Melquisedeque tomou conhecimento do grande livramento alcançado 10 dias antes de sua coroação, em Rosh Hashanah, quando diante de 300 pastores com seus vasos incendiados, os exércitos de 5 reis tombaram, saindo livres os cativos. Conhecendo nossa intenção de subir a Salém por ocasião de Sucote, o rei fez preparativos para uma grande festa, na qual comemoraríamos juntos a vitória sobre toda a desarmonia gerada pelo orgulho e pelo egoísmo. Foi por isso que ao chegarmos a Salém, ficamos surpresos com toda aquela honrada recepção. Ocupar-me com o relato de todos esses acontecimentos, fez-me passar por todo este 7º ano, quase sem notar os seus dias que passaram velozes. Estamos hoje às portas de um novo Rosh Hashanah, quando os 300 pastores tocarão os chifres, convocando todos aqueles que possuem as pérolas, para a reunião solene de Yom Kippur. 5 dias depois seremos recebidos em Salém para a festa de Sucote. A certeza de que acontecimentos importantes ainda deverão ser relatados até o momento em que o vaso será deixado na caverna, fez-me reservar um espaço no rolo, no qual registrarei, dia após dia, os fatos até a consumação desta história. Hoje é Rosh Hashanah, o dia mais feliz de minha vida, pois meus braços puderam envolver finalmente o filho da promessa, e a primeira coisa que Sara fez ao recebê-lo, foi colocar-lhe em sua mãozinha direita a segunda pérola que o Messias lhe dera no dia de sua conversão, na qual estava escrito o nome Isaque, que significa riso, o nome de Melquisedeque e o nome de Salém. 2 dias antes do Yom Kippur, Isaque foi circuncidado, conforme a ordem de Yahvé. Desde que os pastores começaram a tocar seus chifres em Rosh Hashanah, todos aqueles que possuíam pérolas do vaso, deixaram suas tendas, dirigindo-se em pequenos grupos para junto do carvalho de Mambrê. Ao chegar o Yom Kippur, o dia da reunião solene, meus pastores informaram-me que todos aqueles que haviam recebido pérolas, haviam comparecido ao encontro, não faltando nenhuma pessoa. Era maravilhoso ver a alegria estampada no semblante de toda aquela multidão, que ansiava pela subida a Salém. Todos tinham uma história para contar, de como foram mal compreendidos e humilhados por aqueles que não receberam a salvação representada pelas pérolas. O único consolo que tinham naquele tempo, vinha da certeza de que subiriam a Salém para a festa de Sucote. No primeiro dia da festa de Sucote, a multidão foi subdividida a pequenos grupos de 12 pessoas, para subirmos em ordem a Salém. Tendo o vaso com o rolo em minhas costas, posicionei-me à frente da multidão, sendo seguido por Sara e Isaque, que vinham montados num camelo. Logo atrás vinha Ló e suas filhas. Um pouco atrás, os 300 pastores seguidos por todos os fiéis. Já iniciávamos nossa escalada, quando acompanhado por todos os seus súditos, surgiu Melquisedeque vindo ao nosso encontro, fazendo vibrar pelos ares o som festivo de muitos instrumentos musicais, comemorando a grande vitória. Depois de saudar-nos, o filho de Adonias conduziu-nos numa marcha festiva até adentrarmos os portais de Salém, que encontra-se agora mais bonita que antes. Diante do trono, todos os remidos foram coroados por Melquisedeque, começando em seguida, o grande banquete. Grande foi a alegria do rei de Salém quando entreguei-lhe o vaso com o meu manuscrito. Levando-me para uma sala especial do palácio, ele mostrou-me os outros 6 manuscritos nos quais registrara a história do universo, segundo fora lhe mostrada em sonho, e ao receber o meu manuscrito, ele o costurou aos demais, vindo a ser o primeiro do grande rolo. No último dia da festa de Sucote, o rolo foi aberto diante de toda a multidão de fiéis. Depois de ler uma boa parte do meu manuscrito, o filho de Adonias, tomando em seus braços o pequeno Isaque, afirmou: na descendência desta criança haverá de cumprir-se todas as coisas escritas neste pergaminho. E tendo dito isto, o rei o abençoou, devolvendo-o a Sara. Depois de abençoar Isaque, Melquisedeque passou a falar sobre o futuro do rolo, que permaneceria oculto por quase 4 milênios em uma caverna, sendo finalmente encontrado por um beduíno da tribo de Taamiré. Ao sair de sua caverna, o rolo enfrentaria a oposição de muitos eruditos que o declarariam apócrifo. Viria, contudo, o momento em que suas revelações seriam confirmadas, e muitos seriam transformados pelas suas mensagens, preparando-se para o dia do juízo final. Você chegou até aqui na leitura deste livro que complementa a história anterior, sobre o vaso. Se ainda não ouviu a história do vaso, recomendo que ouça, pois elas se entrelaçam no tempo, unindo os caminhos entre os personagens, e na sequência, tem a parte 3, que relata a criação do universo.
Obrigado e até a próxima.